Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Mais uma vez, trazendo temas diferenciados, temas que fogem da mesmice e, graças à nossa independência, podemos fazer isso sem dar satisfação a absolutamente ninguém e atendendo ao nosso público, que é fiel e coaduna com o que nós apresentamos aqui. Bem, hoje nós trazemos um tema extenso, mas tudo tem uma razão de ser. Fica mais claro para a gente poder explicar qual é o objetivo do que nós vamos abordar. Códigos universais da saúde do corpo, da alma e do espírito. É isso que nós vamos abordar. Vamos ver esses aspectos. Muita gente abordou isso, mas uma visão vamos ter. É bom a gente ter uma série de elementos para poder discernir e tirar a nossa própria conclusão, porque aqui, nesses 18 anos de programa, em momento algum, nós tentamos impor alguma verdade, alguma ideia, alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Apresentamos elementos, apresentamos ferramentas para que cada um busque sozinho suas respostas. Né? Isso a gente se isenta dessa responsabilidade. Tem que ser assim mesmo, eu estou brincando, mas é assim. Cada um, o que é verdade para você é aquilo que você vivenciou, não o que eu vivenciei. O que o grego falou é a verdade dele. A sua verdade é aquilo que você experienciou. Estou cansado de dizer isso toda semana. Bom, para isso eu trago um amigo e irmão para falarmos hoje sobre esse tema, Eduardo Lage Leite, biomédico, né? Trabalha com produtos naturais, desenvolve um trabalho maravilhoso, espiritualista, já esteve em escolas iniciáticas e continua os seus estudos, as suas buscas. Nós vamos falar sobre isso. E aí, Eduardo? Salve, tudo bem, companheiro grego? Já falei metade do programa, né? Então, ainda tem espaço para você aqui, estou brincando. Como é que você está? Tudo bem? Tudo na santa paz. Mora bem, mora tranquilo, mora em São Lourenço. Olha, aquela energia incrível. Quem não conheça, vá conhecer São Lourenço. Aquilo é bom demais. São Lourenço é Serra da Mantiqueira ou não? É Serra da Mantiqueira. Nossa, então é isso aí. Aquilo é maravilhoso. O filé da Serra da Mantiqueira. O filé, exatamente. Falou tudo. Muito bom. Só você indo que você vai descobrir o que é a energia de lá, o bem-estar. Realmente é um lugar que a gente chama de Gina, né? Mas tudo bem, isso aí é uma outra história. Eduardo, você que é um estudioso, eu sei disso, além de você ser biomédico, tá? Escolheu essa atividade na sua vida, você lida com produtos naturais, eu sei que você já falou aqui, lida com a apicultura, uma série de coisas de saúde, ligadas à saúde. Então é bom a gente falar realmente sobre os códigos universais. O que é isso aí? Existe código universal aqui para... A gente sabe que tem muitos... Nós estamos cheios de código, digamos assim, né? Tem o Hammurabi, antigamente, né? Temos o código do 137, temos o código do número de Deus, né? Então, são números que não é viagem na maionese, são coisas matemáticas incríveis. Então, tudo tem uma coordenação, tudo tem um sentido. E é isso que eu quero que você... Tá aí, a palavra agora é sua. Obrigado. Não, você introduziu muito bem. Tudo tem um código, né? E código genético, código penal, código das estrelas. E a saúde também tem os seus códigos, né? E é sobre isso que a gente está aqui para conversar hoje. E falando de saúde, a gente precisa entender um pouquinho esse conceito, né? Que é muito antigo, né? Assim, na época clássica, né? Dos gregos, romanos, tinha aquela célebre expressão, né? Mente sã in corpore sano. Isso. Mente sã num corpo são. Isso era como, na época clássica, na antiguidade, os gregos e romanos definiam a coisa mais importante para eles, né? E a própria palavra saúde, salute em latim, quer dizer salvação. Salvação do quê? Do corpo, para não morrer, né? Manutenção da saúde, e salvação da alma também,
porque é esse aspecto metafísico, né, da nossa existência, dos pensamentos e tal. Então, saúde é salvação, é cura, é harmonia. Tem essa ideia aí de acertar o alvo, né? E de viver em equilíbrio. E é muito interessante que, como a gente estava falando, na Idade Antiga, gregos e romanos, eles davam muita importância para isso, tanto no aspecto de pensamento, né, mente sã, de estudar, foi lá que nasceu filosofia, sim, os diálogos, o pensamento, né, como também de cuidar do corpo. As Olimpíadas nasceram lá, né? Então, os exercícios, tinham as termas, os banhos públicos, era um povo muito asseado, né? Cuidava muito da sua higiene pessoal, de fazer exercícios. Diz até que o Hipócrates, o pai da medicina, lá na Grécia, no século XV, ele morava num de Atenas chamado Alopec, que dava igual Soledade e São Lourenço, uma hora de caminhada até o centro do mercado lá. E quem que era vizinho de Hipócrates? Sócrates. O pai da medicina morava pertinho e na mesma época do pai da medicina, o pai da filosofia e o pai da medicina, né? Sim. E diz que Hipócrates um dia, indo para Atenas, passou na casa do Sócrates e viu ele fazendo uma série de exercícios, um tipo de tai chi, uns movimentos e tal, e o Hipócrates ficou impressionado com aquilo, né? Então, Sócrates, mesmo como filósofo, ele não descuidava do seu corpo físico. Aliás, quando teve a guerra lá do Peloponeso, o Sócrates foi à luta, carregava um escudo feito com couro de 10 vacas. Boa. e salvou a vida do príncipe Alcebiades lá, quando a espada do inimigo lá estava prestes a cortar a cabeça dele. É Sócrates que entrou na frente e salvou a vida dele. Então, quer dizer, tanto o aspecto mental como o aspecto material tem que andar juntos, né? E esse aspecto todo foi se perdendo quando Roma caiu no século IV. O mundo entrou numa época da Idade Negra, da Idade Média. Todos aqueles conhecimentos clássicos foram se perdendo, né? Então, chegou num ponto que nem os nobres tomavam banho, porque o corpo foi demonizado pela igreja, né? Então, tudo que era do corpo e tudo que era da mente, que fugia ao escopo ali da ditadura espiritual ali da igreja naquela época, era proibido. Então, as pessoas não tinham higiene, não tomavam banho, não tinha, as próprias cidades não tinham saneamento básico. Saneamento básico, né? Você vê lá em Versalhes aquele palácio maravilhoso, mas não tinha banheiro. O pessoal jogava pela janela. Incrível. Então, muita epidemia nessa época também, né? Peste negra, peste bubônica, tudo quanto há. Então, só no final do século XIX que isso foi com o Louis Pasteur, né? Que foi descobrindo os micro-organismos que causavam doença. Tinha até um médico, Dr. Summers, diretor clínico do Hospital de Viena, que era isso agora em 1850, pouco tempo atrás. Ele descobriu que as crianças que nasciam em casa com as parteiras sobreviviam muito mais do que as que nasciam no hospital. A mulher, quando chegava no hospital, ela tinha uma febre, chamada febre puerperal, uma infecção generalizada e morria. E esse médico foi estudar esse assunto e ele descobriu que era por falta de higiene. Os médicos não lavavam as mãos. Então, ele obrigou os médicos a lavar e desinfetar as mãos e os instrumentos antes de qualquer procedimento.
que fizeram com ele? Caluniaram, detrataram, internaram ele num manicômio, onde ele morreu de maus tratos, de surras, porque manicômio naquela época, você sabe como é que é. Essa é a nossa história da medicina, recente. Então, rapaz, essa questão, as coisas mais básicas, até hoje, né, a gente ainda tem que estar apontando com muito discernimento, né, da importância dos princípios básicos de higiene e de boa conduta. Escuta, antes de você dar sequência, já falamos sobre isso em um programa anterior, porque nós sabemos que você é biomédico, né, espiritualista também, mais ainda porque teu horizonte é mais aberto, né? Nós temos essa herança genética, claro, está aqui dentro das células. Quem nos antecedeu nos deixou uma memória genética aqui nas nossas células. Você acha que a nossa saúde atual, que é deteriorada em função de alimentação, de meio ambiente, de poluição, tudo isso aqui, você acha também que tem essa memória de quem nos antecedeu, dessa época que você se refere agora? Ou seja, ela carrega esses vícios, que sabe que vício é difícil de superar, né? Uhum. Tem que ter um trabalho danado. Você acha que isso aí também é um fator que influencia muito na saúde do corpo físico hoje, irmão? Excelente pergunta, excelente, porque, olha só, como é que a gente sobreviveu? Nós temos no nosso corpo um sistema imunológico, dois, na verdade, um sistema chamado inato, que a gente nasce com ele, e o sistema imunológico adquirido, que o corpo vai aprendendo lidando com doenças, sendo exposto a vários agentes agressores, né? Micro-organismos, toxinas, bactérias e tal. O nosso sistema imunológico vai aprendendo a se defender dessas coisas. Então, você veja que o homem europeu, ele tinha já, na época do descobrimento das Américas, né, uma série de defesas imunológicas que os índios não tinham. Então, quando eles chegaram aqui, aquelas doenças que para o homem branco já não, o próprio sistema imunológico dele controlava, para os índios dizimava a tribo toda, porque eles não conheciam. Então, sim, a gente vai aprendendo. Mas você veja que não é fácil esse negócio. O próprio Pasteur, Louis Pasteur, né, que inventou o sistema de pasteurização, vacinas, né, ele foi a primeira pessoa a descobrir uma vacina, morreu na guilhotina, né, na Revolução Francesa. Ó. Então, a humanidade é muito resistente a essas verdades da ciência. Mas a ciência é o melhor caminho que a gente tem para combater o obscurantismo, combater as crendices, né, as superstições, né? Então, eu vejo que foi um avanço muito grande no iluminismo, né, justamente, os grandes sábios trazerem o método científico para a gente ver o que é e o que não é. Não dá todas as respostas, mas pelo menos já é alguma coisa. Antes da gente dar continuidade para as demais saúdes, vamos dizer, da alma, do espírito, mais além. Você, como eu disse aqui no começo, você é um biomédico, né? Estudou isso e lida com produtos naturais. Você não lida com produtos naturais, produto natural, é claro, é saúde, é um agente da saúde, um colaborador da saúde, um suplementador de saúde. Como é que o que você trabalha, e mais tudo que é inerente à área que você atua, de que forma fortalece o corpo físico? Como é que ele equilibra esses produtos todos que você lida, ou tem conhecimento, pelo menos? Mas só que, infelizmente, a gente vê que é uma loucura o que se fez, né? Cada um inventa na sua casa floral disso, floral daquilo. Nós não estamos denegrindo nada, nenhuma terapia. É a falta de preparo. Você estudou, sei lá quantos anos, 6 anos que é biomedicina, hein? E tem gente que faz num fim de semana e começa a sair sendo terapeuta, né? Quais são as benfeitorias? Qual é
o percentual de auxílio, claro que depende de cada um, e qual é, a principal pergunta, qual é o risco de se ministrar tipo de terapias ou remédios ou manipulações irresponsavelmente? Olha, Grego, agora você me apertou sem me abraçar, como se Apertei diz. sem me abraçar, mas é porque você tem a resposta. Olha, eu quero te fazer um pedido. Você deixa eu responder essa pergunta no final da nossa Claro, conversa? deixo. Porque antes, para responder a isso, a gente precisa ter um entendimento de como que funciona o corpo humano. Perfeito. Se a gente não entender o mecanismo de funcionamento, a gente corre um risco de falar bobagem ou ser mal interpretado. Sim, de acordo. Então, no final, eu te prometo, se eu esquecer, você, por favor, me lembra disso, tá? Vamos lá, vamos seguir então, tá certo. Mas, veja, também já, de certa forma, preparando sobre isso, né? Nós temos, hoje em dia, as evidências científicas, né? O mundo da ciência é um balizador que a gente deve levar em consideração em muitos aspectos. Então, por exemplo, assim, para dar um panorama geral dessa ciência, como a gente entende, nós podemos compará-la com uma árvore. Então, por exemplo, assim, o tronco da árvore é representado pela ciência da física, a física e da matemática, que é onde estão os códigos de tudo quanto há no universo. Quem revela esses códigos é a física e a matemática, que estuda esse mundo concreto onde nós estamos. O próprio corpo humano, a gente pensa que é biológico, mas ele é muito mais eletrônico, ele funciona muito mais à base de uma física do que química, e é uma cadeia. Primeiro tem as reações da física, depois da química, depois da biologia. É uma cascata de induções. Então, por exemplo, assim, tudo que acontece dentro do nosso corpo é regido pela física dos átomos, das moléculas, desse objeto da ciência da física mesmo. Então, a física é o tronco principal. E todos os ramos, as folhas, os frutos que estão acima, são as outras ciências todas. Biologia, química, espectroscopia, sociologia, história, astronomia, tudo que você vai imaginar de outras ciências, que é um leque enorme, antropologia, tudo, são como se fossem os galhos que saem desse tronco único, que é a física matemática. Agora, abaixo do tronco, essa árvore é sustentada por raízes, que você não vê. A raiz é subterrânea. E essas raízes é como se fossem as ciências espirituais, a metafísica. Por isso que se diz metafísica, aquilo que está além da física. Além da física, isso. Então, a física é a ciência oficial. E a metafísica é a ciência espiritual da onde surge tudo mais. Então, não adianta você ser um materialista e negar a metafísica, porque é como cortar a raiz do pensamento que engendrou todas as outras maneiras do ser humano pensar. Então, é dentro desse código, dessa árvore, vamos dizer assim, metaforicamente, que a gente pode ver que existem certos códigos, como a gente estava falando. E um desses códigos que você quer deixar um cientista numa saia justa é você mencionar para ele a constante da estrutura fina. A constante é uma coisa que é constante, que sempre aparece. Constante de Planck, constante da gravidade e tal. A estrutura fina é como funciona o mecanismo mais delicado dos átomos, dos elétrons, das partículas subatômicas. Então, essa constante da estrutura fina, na linguagem da física, ela é representada pela letra alfa do alfabeto grego, que é igual a 1 sobre 137. 137 avos. 137 avos de 1 inteiro.
E esse é o código mais importante do universo. Sabe aquele filme de uma enxadrista americana que foi a melhor jogadora de xadrez do mundo? O nome do filme é O Gambito da Rainha. Sim. Ela é uma jogada que ela faz lá e supera os russos, ela vence todo mundo com o Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha, na física matemática, se chama constante da estrutura fina. O código alfa 1 sobre 137 avos. E esse número ele é tão desafiador para a ciência, porque ninguém sabe de onde que ele veio, mas ele é medido o tempo todo. Então, ele, por exemplo, se você mede a velocidade do elétron, um elétron fica girando em torno do núcleo atômico, né? Sim. A velocidade com que o elétron faz esse movimento é 1/137 avos da velocidade da luz, que é outra constante. Incrível. A distância que o elétron fica do núcleo também é uma fração de 1/137 avos. Se ele estivesse mais perto ou mais longe, essa constante, se você alterar ela em apenas 4%, o nosso universo deixa de existir. Não haveria estrelas, não haveria átomos, não haveria vida, não haveria sol, nem nada. Incrível. Então, ela parece, eles dizem que é um número sem dimensão, adimensional. Existem muitos números adimensionais, como o π, que mede a circunferência. Sim. Mas esse é o mais perturbador de todos, e então esse número 137 acaba tendo uma conotação mística, né? Muito mística. Tanto os cabalistas como a própria Bíblia hebraica, esse número aparece muitas vezes lá. E nas escolas iniciáticas, obviamente, que também, né? Com certeza. Então, essa é a constante principal do universo. A temperatura do universo, ela é 0 graus Kelvin, é a fração 1/137. A idade do nosso universo é 13 bilhões,700 milhões de anos. Então, ela está em tudo. Para onde quer que a ciência olhe, aparece um 137 lá. E os caras falam... lembra daquele teatro, o Alto da Compadecida? Sim. Do Ariano Suassuna, né? Tinha um personagem lá, o Chicó, né? Que falava assim... Eu não sei porque é assim, eu só sei que foi assim. É bem isso, mesmo. Não sei como foi, só sei que foi assim. E os cientistas, na frente do 137, é o que eles falam. Olha, eu não sei de onde que ele veio esse número, eu só sei que ele existe. Exato, e é incontestável, né? Porque está presente em tudo. Lá, não tem como fugir. Então, quando a gente fala de constante de saúde, a gente precisa ver como que esse número aparece também na estrutura do ser humano. E aí, como é que ele aparece? Bom, aí a gente vai entrar na parte metafísica. Então vamos lá. Do ponto de vista espiritual, a lei principal que existe é a chamada lei do uno. O todo é um. O todo é um. Existe uma unidade primordial da onde tudo se desdobra tulcoisticamente, ou seja, fracionalmente, para constituir todas as coisas do universo. Mas esse universo, por mais amplo e diverso que ele seja, ele vem de uma unidade. Por isso que, muitas vezes, nas religiões superiores, a gente fala em Deus único e verdadeiro. Por quê? Porque é um. Não é dois, é um. Então, da mesma forma, o ser humano, quando ele se eleva e se identifica com os aspectos superiores da consciência, ele também vê em tudo essa unidade. De maneira popular, a gente diz que vê Deus em tudo, né? Mas o que ele vê é essa fração de Deus presente em todas as coisas, que é uma só. É como se você olhasse para os raios do sol, o sol ilumina tudo, mas você sabe que toda luz
vem da nossa estrela solar, que é a fonte única para nós aqui, né? É só um exemplo, assim, uma metáfora. Então, esse 1 do 137 faz referência a essa, do ponto de vista espiritual, diga-se bem, a essa unidade fundamental de todas as coisas. Então, dentro do paradigma da espiritualidade, o cientista espiritual, o pesquisador, o aluno que está estudando essas coisas da espiritualidade, ele vai obrigatoriamente reconhecer esse modelo de que toda essa diversidade faz parte de uma unidade. Em seguida, nós vamos ter uma trindade, porque esse uno, ele é uno e é trino ao mesmo tempo. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala de passado, presente, futuro, 3 tempos, ou eu, ele e nós, ou ainda, como é que a gente pode dizer? Início, meio e fim. Como? Início, meio e fim. Início, meio e fim. Essa trindade, ela está presente no universo todo. Pitágoras fala que o número 3 reina por toda parte e a mônada, o 1, é o seu princípio. Né? Então, já naquelas escolas da época clássica lá de Pitágoras, já se tinha esse entendimento. E a física também tem esse entendimento do ternário. O próprio corpo humano ele é feito de cabeça, tronco e membros, né? Ou uma parte pensante, uma parte intermediária e uma parte metabólica, né? No intestino e tal, os órgãos digestivos. E, finalmente, nós temos um setenário que é um padrão da natureza também. Se você pega a luz branca e passa ela para um prisma, ela vai dar as 7 cores do arco-íris, né? As 7 notas musicais, né? O nosso rinencéfalo também, o cérebro, através do olfato, ele percebe 7 aromas distintos. Os ciclos biográficos da vida humana, de 7 em 7 anos, diz que a cada 7 anos, todos os átomos do seu corpo são trocados. Tudo sai e entra uma matéria nova. Quer dizer, existe um movimento, né? Então, para a metafísica, esse valor 137 da constante da estrutura fina, ela se manifesta também em todas as maneiras da gente olhar o universo, tanto no nosso mundo pessoal como o mundo externo. Para a gente entender isso um pouco mais profundamente, a gente precisa entrar como que surgiu esse universo e como que surgiu o ser humano. E aí tem várias teorias. Claro, muitas. Então, a teoria da ciência é o seguinte: há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, tinha uma bolinha do tamanho de um ovo, de uma bolinha de tênis, que todo o universo estava concentrado ali. E aí teve uma explosão, que é o Big Bang, e o universo nasceu dessa explosão. O nosso sistema solar começou a se formar há mais ou menos 5 bilhões de anos atrás. E o nosso planeta Terra começou a se formar há 4,5 bilhões de anos atrás. E dentro da Terra, ela é dividida por eras geológicas, que a geologia mostra que tem épocas diferentes. No começo era uma bola incandescente de plasma, de fogo, muito parecido com o Sol. Até porque nem existia, o Sol ainda estava se formando, os planetas todos estavam se formando aqui no nosso sistema solar. E a última dessas eras começou, que é a nossa atual, começou há 65 milhões de anos atrás, época dos dinossauros, né, e tal. Outro dado interessante para a gente levar em consideração é que o nosso sistema solar, para dar uma volta completa em torno da galáxia, da Via Láctea, ele demora 220 milhões de anos.
tá? Então, a cada 220 milhões de anos, o Sol dá uma volta em torno da galáxia e volta para o mesmo ponto que ele estava, mas lógico, tudo no universo está em movimento. Então, para onde o Sol vai, ele carrega os planetas junto com ele. Tem uma imagem de internet muito legal que mostra o Sol andando na galáxia e os planetas todos rodopiando em volta dele, assim, num movimento de espiral, né? Então, não é que a gente está aqui parado, tudo está acelerando no universo. E há 3,5 bilhões de anos atrás, a crosta terrestre começou a se formar e resfriar. E a primeira vida marinha surgiu há aproximadamente 200 milhões de anos atrás. Há 65 os dinossauros, e o ser humano, nós, há 200 mil anos apenas, não mais milhões nem bilhões, 200 mil anos atrás, na África surgiu o primeiro ser humano, vamos dizer, primitivo. E o Homo sapiens, que é o nosso ancestral direto, nasceu há 140 mil anos atrás. Isso é o que a ciência diz sobre a origem do universo e do ser humano. A probabilidade disso acontecer, por acaso, os próprios cientistas reconhecem que é ínfima. Não, mas é muito tempo. Então, existe uma corrente, até mesmo na ciência, que diz que tem que ter uma inteligência por trás de tudo isso, dando as orientações básicas. Porque uma constante como essa, o alfa 137, não pode existir por acaso. Uma pequena variação nela de apenas 4% inviabiliza toda a cosmologia. Não existiria nada se essa constância não fosse perfeita. E por que é assim? Ninguém sabe. Especula-se que haja uma inteligência superior que orienta tudo isso. Interessante. Só para fazer uma parte aqui, você está falando para as pessoas que estão nos assistindo irem buscar depois, tem um filme que foi feito com cientistas, um documentário, chama-se Design Inteligente. Você assistiu? Não assisti, mas já ouvi muito falar, e o tema é exatamente isso. Exatamente, o tema é esse, eles chegam à conclusão de que nada é por acaso e que existe uma inteligência por trás. Pô, para uma rede de cientistas assumir isso aqui, é porque não tem alternativa, não tem justificativa nenhuma, além dessa de que existe uma inteligência que não se explica e que está aí fazendo tudo isso aí, desde o começo. Então, mas justamente o que, onde nos pontos finais, onde a ciência termina, nós podemos recorrer a um outro tipo de ciência que sempre foi ensinada nas escolas de mistérios, que é a sabedoria iniciática. Isso. Então, essa é a ciência espiritual metafísica que é necessária para complementar a ciência acadêmica, e as duas juntas, como está acontecendo na nossa época atual, vão produzir uma compreensão muito maior do ser humano. Bom, mas isso que você falou é absolutamente verdadeiro. Agora, as religiões também têm a sua versão da coisa. Nas religiões, né, judaicas por exemplo, na Bíblia cristã, né, o livro do Gênesis começa com uma frase que é assim, em hebraico antigo, Bereshit bara Elohim. Bereshit, em hebraico antigo, significa no princípio. No princípio do quê? No princípio de alguma coisa. Bará, ela tem uma palavra hebraica que tem a conotação de criação, mas não qualquer criação de uma coisa autoral, uma coisa nova, uma coisa que nunca foi vista nem imaginada antes. E Elohim é o termo que se atribui à divindade. Então, traduziram Elohim por Deus. Mas Elohim é uma palavra plural. Ela não fala de um Deus único, ela fala de deuses, ou de potestades brilhantes que vieram do alto e governaram a terra. Isso é o significado original da palavra Elohim. Então, Bereshit bara Elohim no princípio,
os deuses ou alguém criou os céus e a terra. Isso, exatamente. Só que existem muitas interpretações, porque esses livros, principalmente o Pentateuco, que são os 5 livros atribuídos a Moisés, que é o fundador, né, da religião de Israel e tudo mais, eles têm muitas interpretações. Tem um especialista, um linguista, que foi contratado pelo Vaticano só para traduzir, ser chefe de uma comissão para traduzir aqueles textos antigos. É o Mauro Beniglio. Tem vários livros publicados. Ele diz que na Bíblia, no Antigo Testamento, não fala de Deus nenhum. Ele ali conta histórias de seres que vieram do alto, que dirigiam uma Merkavá, que explodia, que fazia barulho, que os caras tinham poderes e tecnologia sobre-humana e que estavam governando a Terra. Então, a religião se apropriou dessa história para criar uma narrativa, né, religiosa e tal, mística, mas que, se for traduzir ao pé da letra, a Bíblia, no Antigo Testamento, não fala de Deus. Ele fala de seres formidáveis que, inclusive, tiveram interesse nas mulheres humanas, sim, procriaram com ela e geraram semideuses ou gigantes. Perfeito. Os nefelins, né, da Bíblia. Então, essa história precisava ser mais bem examinada, porque a gente vê tanta gente inteligente, juízes, doutores, e compra umas ideias, né, que para criança. A criança, pois, sem subjugar, sem... Né? Então, menosprezar a criança, né? Porque em vez de fazer uma interpretação simbólica de tudo isso, é como uma criança que acredita literalmente. É igual esse pessoal que pega um texto sagrado, como o Alcorão, por exemplo, e segue à risca ali, como é que chama isso? Fundamentalistas, né? Os caras são fundamentalistas, eles acreditam que literalmente o que está escrito é aquilo. Então, eles não têm compreensão simbólica para interpretar. E aí acaba dando problema, né? Então, Jeová, Elias, Camoche, são todos seres pertencentes a esses Elohims primitivos. E tem um autor, ele também era muito... Na verdade, ele era um linguista também, amigo de Papy, aqueles grandes ocultistas da França do século XIX, né? Chamado Fabre d'Olivet. Grande Fabre d'Olivet, uma grande inteligência. Antoine Fabre d'Olivet. Exatamente. Como é bom, quem conhece, conhece. E ele tem um livro que chama A Língua Hebraica Rediviva, e ele faz estudos profundos ali também sobre o Gênesis e tal, dando uma interpretação, já naquela época, mais de 100 anos atrás, justamente praticamente a mesma coisa que esse moderno aqui italiano está falando lá dos livros do Vaticano. Ou seja, o Fabre d'Olivet traduz assim, no princípio, os Elohims projetaram os céus e a terra, causando transformações na essência abstrata de seu próprio ser. Aí a gente tem que perguntar quem que são esses Elohims. É claro, né? Surge a pergunta. Bom, eu vou deixar em suspenso. Agora a gente falou da ciência, da visão da ciência, da religião, e eu queria falar um pouquinho da visão da ciência espiritual iniciática, que tem a sua versão também sobre essas coisas. Vamos entrar nela. E é muito interessante. Eu vou ser ultra resumido, ultra breve, porque é um assunto que envolve a chamada cosmogênese e antropogênese. Sim. Para a ciência espiritual iniciática, nós, seres humanos, somos a versão... Sabe quando tem um aparelho assim de computador, alguma versão 1, versão 2, Windows 1, Windows 10? Nós somos a versão
4,5,5 de seres humanos que já existiram. Eu vou explicar. Por que 4? 4, porque o ser humano, esse atual, ele já existiu em 4 planetas, em 3 planetas antes da Terra. E essa, aqui na Terra, é o quarto planeta que o ser humano está habitando. Em cada planeta, aqui na Terra, nós já vivemos 5 ciclos, 5 raças mães ou raças raízes, que é aquela que a Blavatsky fala, inclusive o professor Alberto, né, que você chamou num programa sobre as instâncias de Dzian, ele foi genial, maravilhoso, uma das melhores aulas que eu já assisti, fantástico, ele resumiu ali tudo o que é importante. Baseado naqueles livros da Blavatsky, diziam que na Terra já existiram 4 raças humanas antes da atual. A primeira é chamada de raça adâmica. Isso. Ela não chegava a ser física, ela não era física. Depois a gente explica melhor. Depois a gente teve uma raça hiperbórea, que também não era física. Quando a crosta começou a se solidificar, nós tivemos a terceira raça mãe, que foram os lemurianos, na Lemúria, num continente que hoje já não existe mais, que pegava o Oceano Pacífico. Depois nós tivemos a quarta raça, que foi os Atlantes, num continente também já desaparecido, no centro do Oceano Atlântico, que é o último resquício foi a ilha de Poseidones, que submergiu há 10 mil anos, que Platão fala, né? E tudo mais. Mas nós agora somos uma raça pós-atlântica, chamada raça ária. Então, nós estamos aqui na Terra, que é o quarto globo, fazendo a quinta raça. E dentro dessa quinta raça, quer dizer, nós também já vivemos 5 épocas culturais distintas, eras culturais. Quando a raça Atlante, lá atrás, há 1 milhão de anos, começou a degenerar, uma parte dela foi salva num lugar que tinha menos cataclismos e tal, geológicos, e dali tiraram as sementes para constituir a raça atual do ser humano, que é a chamada raça ariana, que não tem nada a ver com aquele negócio de Hitler, de ariano, de branco, não. A raça ária é porque ela começou numa região chamada Aryavarta, no Oriente, ali onde estão o Irã, Iraque, a Mesopotâmia, aquela região ali, muito ancestralmente, a primeira época cultural é chamada hindu, mas não essa Índia atual, o hindu ariano, sim, que é pré-histórico. Depois teve uma segunda época cultural, que é a Proto-Pérsia, que também não tem registro histórico, porque cataclismos e tal, tudo isso já destruiu. Depois nós tivemos a terceira época, que é a Egipto-Caldaica, que essa já tem alguns registros, tem as pirâmides, tem alguma coisa já aí. Depois nós tivemos a quarta época cultural, que é a greco-romana, onde se desenvolveu toda aquela cultura ali do Mediterrâneo e tal. E agora nós estamos na quinta raça, quinto período cultural, chamado anglo-teutônico, ou germânico-saxão, que é uma mistura dos primitivos povos ali da Europa, da Alemanha, da Bavária e tal, misturado com os povos ingleses que estavam ali já mais perto de Espanha, Portugal. Então, nós somos descendentes dessa época cultural que nós estamos vivendo agora, anglo-germânica, anglo-teutônica. E no futuro, nós ainda vamos viver mais 2 tipos de épocas culturais que dizem os entendidos, né, os profetas, os gurus, os anunciadores, que vão se dar nas Américas,
que vai ser a sexta e a sétima. Isso vai completar a quinta raça. Depois disso, aqui nesse planeta, ainda vai ter mais 2 raças mães em milhares de anos para a gente completar o estágio aqui. Vai longe ainda. Mas vou fazer uma digressão e voltar aonde que começou o ser humano. Para essa ciência espiritual, antes do Big Bang, né, a gente começa nesse ponto, não havia nada. Era um espaço de duração, não havia tempo e não havia espaço. Uma coisa muito parecida com o que a ciência moderna diz. Então, nesse plano de não tempo e não espaço, um princípio, uma vontade, aquilo que as religiões chamam de fiat lux, faça-se a luz, uma inteligência decretou uma vontade de construir um universo. Essa é aquela inteligência 1, do número 1 lá da matriz 137. Sim. Essa matriz decretou o fiat lux e dispôs de uma série de hierarquias criadoras para formatar esse universo. Qual era o objetivo desse universo? Vamos criar um universo que vai passar, a gente falou lá do 7, né? Das 7 etapas, das 7 cores. Vamos criar um universo que os hindus lá chamam de Manvantara, que vai ter 7 planetas, onde em cada planeta vão se desenvolver 7 rondas, 7 ciclos, e o fruto de todo esse trabalho vai ser a gente criar uma hierarquia criadora, mais uma hierarquia criadora do universo. Então, entre a criação de um universo que se expande e um outro universo, tem um período de recolhimento, que é o Pralaya, onde todas as formas são reabsorvidas no mundo espiritual, da onde ele emanou o Fiat Lux. Então, quando há esse jato de faça-se o universo, uma hierarquia diretamente relacionada com esse poder uno, começa a manipular, a doar de si um poder de vontade num vazio cósmico para criar uma diferenciação. Eles são chamados nas teogonias de tronos celestes. São seres pertencentes ao Logos também, Logos criadores, tronos celestes. São entidades pertencentes a uma evolução anterior. Só que, como não existia tempo, a gente nem pode dizer anterior, porque não tinha tempo. Então, esses logos criadores, esses tronos, eles munidos da vontade do por isso que se diz que o primeiro sistema é a mais poderosa de todos, o impulso é o mais poderoso, eles começam a criar uma atmosfera nesse universo que não tem nada hoje em dia parecido para a gente apontar, olha, era assim. Era uma atmosfera de calor, mas não um calor material. Você imagina um calor, quando você está entusiasmado com alguma coisa, eu vou fazer um trabalho, eu vou escrever um negócio, eu vou fazer um programa, eu vou casar, qualquer coisa que te entusiasma profundamente, esse calor do entusiasmo era a substância que eles estavam plasmando, doando de si para um vazio. Isso é a coisa mais parecida com o que a gente pode imaginar, aquela primeira diferenciação. Isso foi a criação do primeiro globo, que as escrituras, o Dzian, chama de antigo Saturno. Não o Saturno, esse planeta atual, mas a primeira cadeia também chamam de cadeia das trevas. Na cadeia das trevas, ou cadeia de Saturno, essas hierarquias criadoras, não só os tronos foram os primeiros e os mais elevados, mas os tronos, os serafins, que eram as entidades doadoras de amor, de luz, de sabedoria, os quiriotes, os leões de fogo,
todas essas hierarquias que as religiões e as igrejas e as escolas iniciáticas denominam, tem os nomes, tem nome em grego, tem nome em latim, tem nome em sânscrito, né? Então, por exemplo, o que os gnósticos chamam de arqueus, os orientais chamam de asuras. Então, mas no final é tudo nomes diferentes para as mesmas potências cósmicas, que são as chamadas hierarquias criadoras. Elas vão doando de si, da sua inteligência, da sua sabedoria, para criar o projeto humano. Então, em Saturno, foi esse primeiro projeto. E lá se estruturou o corpo físico humano. O projeto do nosso corpo atual, ele veio lá de três planetas, 3 universos anteriores. Isso foi, depois de Saturno, tudo aquilo foi recolhido para um pralaya, depois se manifesta de novo num ciclo chamado Antigo Sol, onde começou a efetivamente existir luz, as luzes de sabedoria doadas pelas hierarquias criadoras, principalmente dos querubins, dos olhos e ouvidos alertas, como também são chamados, foram plasmando um novo corpo, uma nova casca. Aquilo que em Saturno o ser humano era um autômato, que como se fosse uma máquina, um robô, no antigo planeta Sol começou a ser revestido de vida. Então, eles foram criando a nossa tessitura etérica, que é a fonte de vida, que é a fonte de pulsação, de metabolismo. Que era toda saudável. Perfeita. A perfeição era incrível. A sabedoria, a inteligência dessas forças criaram coisas inacreditáveis. Nossa! Depois passa esse ciclo todo e vem a terceira manifestação, que é a antiga Lua. Então, tudo isso são as antigas encarnações do nosso planeta Terra. Só que não estava materializado ainda da forma como é hoje. Tudo isso estava ainda num plano sutil, num plano semi-etérico, semi-astral, uma névoa, como os cientistas chamam, uma nebulosa cósmica, né? Você vê aquela nuvem de gases, poeiras e plasma. Enfim, na Lua, então, o ser humano é revestido de um princípio psíquico, anímico ou astral, que dá a possibilidade do ser humano ali começar a sentir prazer e desprazer. Mas ele não tinha uma consciência como de hoje. Por exemplo, em Saturno, a consciência do ser humano era como o da pedra hoje, um transe profundo, muito profundo. Na época do Sol, a consciência do ser humano era como hoje a gente tem um sonho sem sono, um sono sem sonhos. Aquele sono profundo que você não está sonhando era o estágio de consciência do homem na época solar. Já na Lua, o ser humano começou a ter a percepção do mundo externo como sonhos, mas assim, não figurativamente, ele não enxergava o mundo externo. Então, por exemplo, se uma coisa era benéfica, ela aparecia naquela percepção onírica para ele como algo luminoso e atraente. Se era alguma coisa que o prejudicava, era uma coisa escura e feia. Então, era mais ou menos essa consciência muito nebulosa ainda. Quando acabou a cadeia lunar e chegou na Terra, sempre que vai iniciar um novo globo, há uma recapitulação das experiências passadas. É por isso que a primeira e a segunda raça não eram nem físicas, o ser humano na primeira raça adâmica lembrava a forma de uma... Sabe aqueles seres marinhos que... tipo uma água-viva que vão assim... Sim. Flutuando? Era aquilo, né? Só depois que foi revestido de uma camada mais
etérica, mais densa, e eles viviam numa terra, num ambiente vaporoso, de vapores quentes, sulfúricos e calores. Quer dizer, não, era uma terra ainda muito primitiva. Só depois, com a solidificação da Terra, é que o ser humano pôde também encarnar uma forma material, que foi a Lemúria. Então, a Lemúria foi a primeira raça física do ser humano. Só que eles também não tinham consciência, não tinham nem esse formato do ser humano. Eles obedeciam a essas hierarquias criadoras de uma maneira irrestrita. Esses deuses, essas hierarquias criadoras emanavam um desejo, um sentimento, uma ordem, e aqueles seres lemurianos cumpriam aquilo de forma automática. Até que, segundo Blavatsky, uma hierarquia chamada, que são esses Kumaras, chamados Kumaras justamente, de uma cadeia mais evoluída, venusiana, como ela diz, vieram para a Terra, mas não todos, vieram 4, e 3 ficaram no mundo espiritual. E eles estavam orientando os seres humanos na sua evolução, lapidando, criando um ser que refletisse o que esses próprios, para nós, eram deuses, aqueles que eles foram. Por isso que a gente diz que o homem foi criado à imagem e semelhança dos seus criadores, de Deus, que, em última análise, é aquele Deus único. Ali aconteceu o fato de uma determinada dessas hierarquias criadoras introjetarem no ser humano uma energia que a gente não estava preparada para receber, que é a energia do mental cósmico. A gente não tinha nem sistema nervoso ainda, não tinha nem olhos de sentido. Os sentidos começaram a ser projetados lá em Saturno, lá atrás, mas até eles efetivamente funcionarem como órgãos de troca entre o mundo interno e o mundo externo em que a gente vive, foram bilhões de anos. Então, essas hierarquias criadoras, inoculando o germe humano de um princípio de discernimento, de entendimento, provocou fenômenos avassaladores. Um deles é que o ser humano que não estava ereto, era um animal, era um ser animal ainda muito parecido com o estágio lunar, ele, ficou ereto. Ele desenvolveu uma verticalidade, que é coisa típica de conexão com o zênite e o nadir, o alto e o baixo, para captar aquelas energias que emanam tanto do centro da Terra, Kundalini, como da fonte do Deus único lá no alto do céu, que é chamado de Fohat na doutrina secreta. Isso possibilitou a estruturação de um sistema nervoso rudimentar. E os órgãos dos sentidos começaram a se abrir. Não só isso, o homem começou a desenvolver uma linguagem e começou a ter um sentimento de identidade própria, de pensamento. Eu existo, eu sou alguém, que é um princípio de eu. Bom, os primeiros 777 seres humanos que conseguiram fazer esse projeto de maneira bem-sucedida são os criadores da chamada Grande Fraternidade Branca, que é um trabalho de assistência social dos deuses, dessas hierarquias criadoras, cuidando do ser humano para que ele não se perca, para que ele dê certo, para que ele cumpra o fim a que ele foi chamado a existir. Isso foi uma pequena minoria, porque a maioria, quando os olhos se abriram e eles tinham elementos para lidar com a matéria, eles falaram, gente, esse planeta material é muito bom aqui. Eles ficaram encantados com o mundo material e degeneraram em todos os sentidos, se tornaram adoradores da matéria, em vez de adoradores do Deus único e verdadeiro, que é a causa das causas. Bom, esse continente acabou, veio a raça Atlântida, veio a raça
ariana, que a gente já falou que passou por aquelas 7 etapas, e isso chegou até a gente. Então, segundo a ciência espiritual, nós somos frutos dessa imensa jornada que começou há 3 planetas anteriores, que vieram descendo em densidade, se tornando cada vez mais físicos, densos, até chegar no ponto máximo de densidade, que foi na 4ª raça do 4º planeta. Então, a gente desceu 3 casas, chegamos aqui, e agora a gente vai começar a subir 3 casas. A gente tem mais 3 planetas para viver no futuro longínquo, como uma raça humana, que vai ser muito diferente daquilo que a gente é hoje. Da mesma maneira que lá atrás a gente é muito diferente daquilo que é hoje. Eu acredito que nós vamos voltar numa espécie de pralaya, né? Nós vamos voltar aqui, vamos nos utilizar novamente para poder alcançar esse nível que você está falando. Resumindo a história, você já termina. Então, em cima da hora também. Como manter essa saúde que nós falamos, física, mental e espiritual? Esta saúde eu a vejo como necessária para todo esse processo de continuação, do que nós estamos falando aqui. Dessa lógica, né? Como é que completa isso, por favor? Olha, tudo isso foi só para chegar nesse ponto. Lembra aquela pergunta que você me fez lá no começo do corpo físico? Sim. O corpo físico, como ele é o mais antigo que a gente tem, ele é o projeto mais feito lá em Saturno, ele já está muito aperfeiçoado. A beleza, a plasticidade, a sabedoria que o nosso corpo tem é uma coisa que nenhuma tecnologia que a gente domina hoje é capaz de fazer. Materialmente deu, né? Materialmente deu. Materialmente, ele é fantástico. O aspecto energético também é muito bom, mais ou menos. Só que a alma que foi recentemente introjetada e o corpo mental, que é aquilo que a gente adquiriu aqui nesse planeta, está muito imaturo ainda. Esse é o problema. Então, a raiz de todos os problemas é essa imaturidade dos nossos corpos mental, astral e etérico, que ainda estão muito... Para voltar no passado, aquela frase célebre que você citou, mens sana in corpore sano. Então, como se faz isso? Através a própria ciência espiritual dá as dicas. Existe um mecanismo, tá? Que eu não vou falar aqui porque vai ocupar o tempo e não é importante, mas é uma reversão de forças. Por exemplo, a planta tem clorofila e dentro da clorofila tem magnésio. O ser humano tem hemoglobina dentro dos glóbulos vermelhos do sangue e ferro dentro da hemoglobina. Então, tudo que no homem é de um jeito, no reino vegetal é de outro, é o contrário. Por exemplo, a caixa torácica, a árvore, a gente usou aquele exemplo da árvore, né? A árvore expande os galhos para fora e os estômatos absorvem gás carbônico e exalam oxigênio. No ser humano, o que a gente tem no lugar dos galhos? A gente tem uma costela, uma caixa torácica, que envolve os pulmões com os alvéolos pulmonares. Perfeito. E particularizam, a gente pega um pouquinho de ar que está em volta da gente e joga lá para dentro. A gente dá uma questão pessoal para o ar que a gente respira, desde a primeira respiração, né? E faz o contrário do que a planta faz. A gente absorve o gás carbônico e exala, absorve o oxigênio e exala o gás carbônico. Isso existe em tudo, na sexualidade, em todos os aspectos, da bioquímica, de tudo. Mas o que a ciência iniciática orienta o ser humano a fazer? Através das yogas, ele vai contrariar aquilo que normalmente a gente faz. Então, por exemplo, para a gente se locomover como ser humano, como bípede, os músculos, os grupos musculares se contraem relaxam alternadamente. Isso dá um movimento, tudo que a gente faz. Sim. Se você, na yoga, você faz uma contração muscular sem nenhum movimento, aquela força que era aplicada para gerar o movimento é aplicada internamente para gerar órgãos de percepção espiritual, onde a gente vai começar a enxergar as coisas com mais clareza.
Se a gente é tagarela e fica falando muito e guarda silêncio, essa força que a gente usa para falar, a gente vai usar para aprimorar o nosso discernimento, o nosso chakra da laringe, que é o responsável por essa inteligência abstrata. É o que une, né, a cabeça ao corpo. E então todos os processos iniciáticos é uma reversão de forças. Por exemplo, se você vê uma pessoa tendo alucinação, imaginando coisas, falar, essa pessoa está louca. Mas se você não é louco e conscientemente você faz uma visualização, né? Por exemplo, você vai deitar de noite, depois do seu dia de trabalho, e começa a rememorar o seu dia na ordem inversa, como foi até... Lógico que você não vai conseguir fazer isso, você vai dormir nesse processo. Aliás, para quem tem insônia, é um ótimo exercício. Excelente, né? Mas se você mentaliza uma forma geométrica, com textura, sabor, você está usando a sua consciência imaginativa para uma determinada finalidade. Então, tudo isso vai criando uma predisposição para a gente avançar na nossa evolução, fazendo não o que a manada faz, mas o mais importante de tudo, é a consciência de que nós temos um eu individualizado e a gente tem que, como todos os psicólogos falam, esse processo de individuação. Você tem que criar a sua própria autonomia, porque o trabalho que antes essas hierarquias criadoras faziam de plasmar o ser humano, quem assume isso a partir de agora somos nós mesmos. Nós já temos uma responsabilidade, uma técnica para evoluir a gente mesmo, para a gente cuidar de nós, para a gente ter uma maioridade espiritual e assumir responsabilidades. Não precisa do tutoramento mais de todos esses coisas. Tem que ser menos filosofia e mais ação, né? Mais ação. E como que se faz isso? Tendo discernimento para você cuidar daquela escala setenária. Por exemplo, saúde. A primeira saúde que a gente tem que se preocupar é a saúde espiritual. É você se ligar com o verdadeiro eu, o verdadeiro Deus uno, a criação, que vive em nós, que se reflete em nós, e não ficar com idolatria, ou cultuando pessoas, ídolos, objetos. Não, isso é contrário à saúde, isso gera doença. Claro, claro. Do ponto de vista, eu vou usar a escala setenária, vamos dizer assim, o espiritual é o Sol, seguindo os 7 dias da semana. Segunda-feira, a Lua, é a nossa saúde doméstica, é o seu ambiente, a sua casa, onde você mora, a sua família. O translado que você faz do trabalho para casa. Você tem que ter um ambiente arrumado, decente, limpo, né? Você não vai viver na porcaria, na confusão. Outro tipo de saúde da terça-feira de Marte é a saúde profissional. Você tem que se empenhar no seu ofício, no trabalho, na profissão, na carreira que você está se dedicando, com esse princípio espiritual também, esse discernimento ético. Vou ser honesto, não vou enganar, não vou trapacear, não vou fazer corpo mole. Na quarta-feira, a nossa saúde cognitiva é procurar estudar coisas saudáveis, né? Seja um curso de uma língua, seja uma filosofia, seja pesquisar, qualquer coisa que vai estimular a sua cabeça, a sua mente a conhecer melhor as coisas. A saúde, do ponto de vista jupiteriano, é as relações sociais, a rede de relações, parentes, amigos, sócios, companheiros, as pessoas com quem você lida. Você tem que ter uma rede, você não é uma ilha sozinho, você está em constante relações. Então, nesse ponto aí, entra junto dos bons que a gente se torna melhor, né? Procurar boas relações. Né? Por fim, Vênus é o cuidado da saúde mesmo, são as suas férias, é o seu lazer, são as amenidades que te fazem bem. Hoje eu vou tirar para fazer uma massagem, para ir num spa, para passear no parque. Né? É muito importante isso também. E, por fim, o alicerce, né, Saturno, que é o mais denso, mais material, é a saúde econômica.
você tem que ter uma reserva, uma estrutura financeira para não ser perdulário, gastador, comprar aquilo que não pode pagar, se endividar. Então, você tem que ter uma sabedoria para gerenciar o aspecto financeiro, monetário, né? Uma aposentadoria, ou seja lá o que for, para você estar confortável, porque senão você não vai ter paz de espírito para se dedicar a outras coisas. Exato. Olha, Eduardo, a gente poderia falar aqui, ó. Eu vou deixar você complementar. Podia falar mais 2 horas aqui. Podia. É gostoso. É gostoso você. O Grego, eu sei que o nosso tempo deve estar estourado, mas tem 3 passagenzinhas da Bíblia que eu queria resumir para você muito rapidamente. Manda brasa. A primeira está no Antigo Testamento, é a história do Neemias. 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 Está em Reis 5:2. Tá. Neemias era um general de Israel, muito honesto, gente boa e tal, cara probo, general dos exércitos. E ele tinha na casa dele, só que apesar de ser bom e tudo mais, ele foi atacado por lepra. Opa! Então, ele tinha uma escrava que falou para ele ir até... Falou para a mulher dele, e a mulher dele falou para ele que na Síria tinha um profeta chamado Eliseu que podia curá-lo. E ele pegou e foi, e chegando lá, ele levou 1.000 talentos de prata, não sei quanto de ouro, não sei quanto de mula, tudo para dar de presente, e uma carta do rei de Israel dizendo que era para curar o general. Aí chegou lá o profeta Eliseu, não recebeu ele. E general, você sabe, né? General recebeu um não na cara, ser desprezado. Ele ficou bravo e queria até matar já o profeta, que ele foi lá para buscar cura. Mas um oficial dele chegou para ele e falou assim: não, desculpe. O profeta não recebeu ele, mandou um servo dele falar com o general. O servo falou para ele: olha, o profeta falou que se você quiser ficar curado, é só você tomar mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que está aí na frente. E isso que deixou o general mais bravo ainda, porque além de não receber o general, mandar um servo dar o recado, se era só tomar banho, ele tomava, tinha muito banho de rio, muito melhor lá onde ele estava. E um auxiliar, um cabo dele, falou: general, é uma coisa simples que ele está falando, não custa nada, você está aqui, o rio está ali, vai lá e se banha. E o general baixou um pouco aquela fúria, foi lá no rio, mergulhou 7 vezes, e diz na Bíblia que ele saiu com a carne pura como a de uma criança recém-nascida. Aí o general ficou muito agradecido e quis dar todo aquele ouro, aqueles presentes que ele trouxe para o profeta Eliseu. E o profeta não aceitou. Aí ele falou: bom, se você não aceita, eu estou indo embora. Aí ele estava indo embora. Aí aquele servo que o Eliseu mandou falar, dar o recado para o general, vai correndo atrás do general e fala: olha, o profeta disse que eu posso ficar com o negócio, porque eu vou distribuir para a comunidade aqui e tal. E pegou o ouro lá do general. E aí ele foi para casa, escondeu, dormiu. No dia seguinte, o que acontece? O servo do profeta Eliseu acorda com a lepra. Aí ele vai reclamar para o profeta e fala: meu filho, quem quer o ouro, quem fica com o ouro, fica com a lepra. Tem uma sabedoria profunda nisso, que é aquela mesma que acontece lá no Novo Testamento com Jesus, onde ele está em Cafarnaum e vem um centurião romano, que não era qualquer um, centurião é um cara bem colocado, romano. E chega para Jesus e diz: olha, eu tenho um servo que está doente, está todo estrupiado lá em casa, e eu gosto muito dele, e eu gostaria que o senhor o curasse.
Aí Jesus vira para ele e fala, perfeitamente, vamos lá. Aí o general vira para Jesus e fala, Rabi, eu não sou digno de que entres na minha casa. Eu sou general e tenho muitos homens ao meu comando. Sou centurião e tenho muitos homens ao meu comando. Basta uma palavra vossa e meu servo será curado. E Jesus ficou muito admirado, porque nem os apóstolos, nem aquele povo que estava em volta dele, os judeus, entendiam a dinâmica das curas de Jesus, e aquele centurião romano entendeu. Jesus ficou muito admirado e falou, seja feito segundo a vossa palavra, seu servo foi curado. Tanto é que essa frase é repetida até hoje nas missas, né? Até hoje. Então, hoje em dia, para a gente ter saúde, a gente tem que ter discernimento. E só para finalizar mesmo, Grego, que isso eu não posso deixar de dizer. Existem, na medicina, existe uma coisa que chama doença primordial. Na homeopatia, ela é muito chamada de psora. A psora miasmática. É desse núcleo que sai todas as doenças em suas várias formas. E essa psora ela se manifesta de duas maneiras. De uma maneira que eles chamam de sifilítica, ou causa feridas, erosões, ou sifilítica e cicose. A cicose é tudo que sai para fora. Verruga, cancro, coisas que o seu organismo gera que não é dele. Sim. Então, a psora, ela funciona com sífilis e cicose. Coisas que ferem para dentro e coisas que ferem gerando uma massa para fora. Isso é fruto, entre outras coisas, tem duas entidades paralelas à evolução humana, que o ser humano precisa se dar conta de que elas existem através da iniciação espiritual. São duas hierarquias que estão caídas e levam o homem a cometer erros. Uma dessas hierarquias é a quarta. São aqueles que doaram a forma, são criadores, são hierarquias espirituais especializadas em criar formas materiais. São chamadas de Elohims, ou senhores da forma. Então, esses seres atuam muito, eles também, uma parte deles caíram. E eles influenciam a humanidade a se tornar cada vez mais materialista. Então, tudo que você vê de tendência materialista, de ciência, de pessoa, pode crer que por trás você vai discernir clarividentemente a influência de uma entidade arimânica influenciando para a pessoa não enxergar o mundo espiritual e acreditar só no que é matéria. Por outro lado, tem uma outra hierarquia também caída, que é a luciférica, que também produz todo tipo de alucinação, sim, de devaneio, de fantasia. E gera no homem tudo que é droga, tudo que tira o homem do seu centro, misticismo, que você vê muito nas religiões, até no esoterismo mesmo, tudo isso é fruto dessa hierarquia que leva o homem a atingir o céu, o paraíso, a sair de si de uma maneira desonesta, contrariando as regras, as constantes universais, a ordem do universo. Seriam os Nacaias negros, isso aí, vamos dizer? Esse termo é usado para por exemplo, São Paulo chama esses seres de potestades do ar. Perfeito. Então, são tudo aquilo que te leva para fantasia, para sair do real, para entrar em grupo, coisa de massa, de Maria vai com as outras, é uma influência negativa luciférica. E tudo que te leva para o polo oposto, para o materialismo, é uma influência negativa materialista arimânica. Sim. A salvação está na sexta possibilidade, que é aquilo que os religiosos chamam de influência do arcanjo Micael. O arcanjo Micael é o que traz a espada, a balança. Isso. Na eubiose, antes da década de 40, não se falava em Aquibel,
se falava em Micael. Quem trazia a taça nos rituais era o senhor Micael. Depois é que foi trocado por Aquibel. Mas essa sexta hierarquia, ela traz o antídoto de saúde para o ser humano, para que a gente não seja levado nem para o materialismo, nem para o fanatismo das coisas malucas, abstratas, e fique no amor-sabedoria. Porque a hierarquia humana do Cristo Maitreya é transformar o ser humano na 10ª hierarquia criadora, que vai ser o ser da liberdade e do amor-sabedoria. Então, a gente tem que seguir esses 2 poderes crísticos, micaélicos, ou das religiões de sabedoria, para que a gente adquira o discernimento e não ir nem descambar para o materialismo, nem para o misticismo fantasioso e ficar no caminho reto. Olha, foi papo muito bom, rapaz. Muito bom mesmo, muito esclarecedor. Dá para ir atrás então, agora. Aquilo que você me perguntou, qual terapia, não importa se é alopatia, cirurgia, homeopatia, tudo isso pode te ajudar e pode atrapalhar, dependendo da sua atitude interna. Por isso está respondida. Está respondido. Valeu, Eduardo, meu querido amigo e irmão. Muito obrigado por esse compartilhamento de informações. Dá para a gente buscar. Nossa, eu tive muita informação nova aqui. Olha que eu sou pesquisador, irmão. O meu conterrâneo falou: eu só sei que nada sei. Mas não tenha dúvida, a gente se convence diariamente que a gente não sabe de absolutamente nada. Exatamente. E é isso aí. Esse que é o tesão da vida, de você ir atrás das respostas. Obrigado, Eduardo, meu querido. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Pô, que gostoso bater papo dessa forma, assim, né? Porque é puro conhecimento. A gente fala, quem assiste fala, puxa, vocês estão falando, não entendo nada. E presta atenção que você vai entender, sim. Não tem nada para ser informação para seres especiais, ser isso e aquilo. Somos todos um, como o Eduardo falou há pouco, somos todos iguais. Todos nós temos a capacidade de obter o mesmo tipo de informação. Basta querer. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.